Olá, eu queria contar para vocês uma história muito impressionante. Tinha um senhor de família racídica que teve um filho que saiu completamente do caminho. Não só saiu do caminho, como virou antirreligioso. Ele pegou um ódio absurdo pela religião. Um tempo ele foi crescendo, entrou na Tzavá, no exército israelense, e recebeu um grande posto lá. Ele virou comandante do exército. Chegou um momento que ele falou para o pai: pai, escuta só, eu não quero nem mais ir na sua casa. Eu não tenho mais vontade de entrar lá. Lá tem uma foto do nosso avô, de estranho, de peiote, de barba. E esse aspecto religioso me dá arrepios. Eu não quero nem mais entrar lá em casa para não ter que mais olhar essa foto nunca mais. O pai ficou desesperado. Ele viu que o filho chegou no limite máximo. Ele foi procurar um rabino e pediu para esse rabino conversar com o filho. O rabino tentou conversar com o rapaz, mas nada adiantou. Depois de um tempo, estourou uma guerra aqui em Israel. Depois de alguns meses que essa guerra passou, ele de repente volta no rabino que tentou convencer ele, mas ele voltou de forma completamente diferente. Com uma kippah grande, peiote, tzitzit. O rabino não entendeu nada, perguntou: o que aconteceu com você? O que te fez mudar? Ele falou: escuta só, eu vou te contar o que aconteceu. Eu sou tanquista no exército e existe uma lei dos tanquistas. Quando a gente está no campo de batalha, a gente tem que tentar ficar o máximo possível juntos. O máximo de tanques possíveis, assim um protege o outro. No meio do campo de batalha, eu me perdi dos meus amigos e comecei a correr para tentar encontrar eles. E tinha um tanque egípcio que estava me seguindo, que queria me destruir. Até que na frente, eu vi que tinha um tanque israelense. Lá na frente, eu comecei a correr em direção a ele para tentar me juntar. E o tanque egípcio me seguindo. Quando eu comecei a chegar um pouco mais próximo, eu vi que tinha no meio do campo de batalha, no meio do deserto, um religioso rezando, um religioso estranho de peiote. Isso me deu tanta raiva na hora. O que esse religioso vem rezar no meio do campo de batalha? Ele tá maluco? Me deu tanta raiva que deu até vontade de atropelar ele. Mas eu falei: não, querendo não, e eu disse, ser humano, não vou fazer isso. Ele resolveu então desviar. E foi o que ele fez. Ele desviou, fez a curva e continuou no trajeto dele. Mas o egípcio não pensou duas vezes, foi em cima do religioso com toda. E quando ele passou por cima do religioso, o tanque dele explodiu. Tinha uma mina naquele lugar. Ele achou estranho. Como assim? O religioso numa mina não explodiu? Quando o tanque passou, não aconteceu nada. Ele ficou aquilo na cabeça, porque ele procurou e não tinha nenhum rastro do religioso. Depois ele ficou pensando naquele rosto, que era um rosto conhecido. Ele conhecia aquele religioso de algum lugar, mas não sabia de onde. Quando ele entrou na casa do pai, para falar para o pai o que aconteceu, ele olha a foto do quadro e vê que é o avô dele. O religioso que estava no meio do campo de batalha era o avô dele. O avô que estava rezando por ele, rezando pela vida dele. Isso mudou completamente a cabeça dele e fez ele querer voltar às raízes dele. Ele fez chuvar, se fortaleceu e resolveu continuar toda a trajetória da família dele até Mashiach chegar. Tem coisas na vida que às vezes a gente demora uma vida inteira para entender um conceito. E tem conceitos de uma vida inteira que a gente entende em um só momento. Bezat Hashem, que a gente consiga entender esse mundo da melhor forma possível, entender todos os segredos, entender o que a gente veio fazer nesse mundo para a gente desempenhar a nossa missão da melhor forma possível. Bezat Hashem, Shabbat Shalom Ubarach.